Olá, hoje nós vamos fazer um panorama sobre a maconha medicinal no Brasil. Na América Latina, ela só é regulamentada em 2 países, Uruguai e Colômbia. Por aqui, a Anvisa anunciou que vai abrir consulta pública para discutir o assunto. O tema divide opinião de especialistas, mas quem usa a cannabis medicinal garante que ela melhora a qualidade de vida. Diagnosticado há quase 20 anos com esclerose múltipla, uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso, Gilberto só viu os sintomas melhorarem com o uso de um óleo medicinal de cannabis. A esclerose múltipla tinha me deixado acamado, né? Cheio de dores. E fora os remédios que eu tomava, né? O remédio dá muita tontura. Para conseguir usar a cannabis para tratamento médico, Gilberto depende de uma autorização judicial. Há também aqui no Brasil cerca de 700 médicos que, apoiados por uma resolução do Ministério da Saúde de 2013, podem prescrever o uso medicinal da planta aos pacientes que precisam. E neste mês deve entrar na pauta da Anvisa a discussão de uma regulamentação que aumentaria o alcance do uso do medicamento. O plantio da erva para pesquisa e preparo de medicamentos já é permitido por lei. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa definir regras sobre quem, como e onde o cultivo pode ser realizado, inclusive a questão da segurança. Se você cria um produto que você vai dar para uma criança já frágil, que você não sabe exatamente a dose, você, além da dose do canabidiol, possa ter outros produtos relacionados à maconha, isso você estaria, ao invés de causar um bem à criança, você estaria causando potenciais malefícios. Para esta médica especializada no uso medicinal de cannabis, com mais de 10 anos de experiência nos Estados Unidos, os benefícios no tratamento de sintomas de doenças como epilepsia, Alzheimer e câncer, trazidos pela regulamentação de medicamentos à base de cannabis, melhorariam não só a qualidade de vida dos pacientes, mas todo o sistema público de saúde. A cannabis acaba substituindo o remédio que ele usava para sono, o remédio que ele usava para aumentar o apetite, ou o remédio que ele usava para dor, ou para náusea. Usava 5 ou 6 remédios, agora pode usar um só. Hoje recebemos a pesquisadora Maria Ângela Meirelles, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Ela e sua equipe desenvolveram a extração de compostos da cannabis para a criação do que pode ser o primeiro remédio nacional para a epilepsia. E a médica funcional Paula Dal Estela, diretora científica da AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Não esqueça de usar a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada. Quantos estudos sobre a cannabis medicinal vêm avançando em nosso país? Bem, eu vou dizer assim, como vem avançando nos últimos 3 anos, né? Porque há 3 anos nós estávamos tentando iniciar o estudo com a cannabis medicinal na Unicamp só para conseguir a importação da matéria-prima. Dentro da tramitação na universidade, nós demoramos 1 ano e 3 meses para conseguir a liberação para sair para a Anvisa para comprar a matéria-prima. Então, isso dá uma noção da dificuldade do estudo e avanço do assunto. Eu sei que tem várias iniciativas hoje no país acontecendo, ainda bem, né? Mas existem esses entraves. Infelizmente, a gente ainda tem bastante dificuldade para fazer um estudo clínico aqui no país. Quer dizer, vocês estão dizendo aí, né? Então, a dificuldade de se fazer pesquisa justamente porque é proibido uma regulamentação, não é, professor? Isso. Então, isso não se torna, de certa forma, um ciclo? Porque diz assim, não vamos fazer uso porque as pesquisas são insuficientes, mas, por outro lado, não se consegue fazer pesquisa justamente porque ela não é regulamentada. Isso é um entrave também para avançarmos na questão dos estudos? Eu acredito que sim, mas veja, não existe estudo no Brasil. Mas existe uma riqueza muito grande de estudo no exterior. Então, dizer a argumentação de que não é uma planta boa de ser estudada, porque não há indícios de que seja favorável, não é correto. Quer dizer, no exterior existe, sim, muito estudo. A dificuldade é a nossa regulamentação. Então, acredito que o debate sobre o tema seja importante, porque é isso que vai nos levar a estabelecer um protocolo de importação ou de plantio de matéria-prima para o desenvolvimento do tema no país.
Isso que a Maria Ângela falou é super importante. Eu acabei de voltar de um dos mais importantes congressos internacionais de pesquisa com canabinoides, que chama The International Research Society. É super importante, existe há 30 anos essa conferência, onde eles mostram os estudos, o que existe de avanço, e numa parte muito importante que é a biologia molecular, que acho que muitos médicos não sabem sobre isso, porque não é um congresso de medicina. Mas sim, o que ela falou é muito verdade. Existem vários estudos internacionais, diversas universidades, a gente sabe da Espanha, Israel, a Itália, os Estados Unidos também, Califórnia, tem muita coisa interessante, e falar que não existem estudos não é verdadeiro, né? Existem sim, eu acho que vale um pouco assim... Com comprovação dos benefícios. Isso, exatamente. Eu acho que, claro, que faltam estudos randomizados, duplos cegos, né, mais robustos, verdade, faltam, mas a gente já sabe, sim, que existe um benefício enorme em diversas doenças. Acho que vale esclarecer aqui que é uma questão. Qual é a diferença, professora, quando nós falamos aí do uso medicinal da cannabis e quando se trata aí do uso recreativo? Bem, como todo medicamento, é uma droga, tá certo? Tem seus lados positivos e seus lados negativos. Em particular, essa pesquisa que nós desenvolvemos, ela está voltada para a epilepsia refratária, predominantemente em crianças. Então, ela tem uma composição que é benéfica para essa patologia. Não querendo dizer que não possa ser usada para outras, mas todo medicamento, se você usar em quantidades além da prescrita, terá problemas. Eu acho que também tem essa relação do medicinal e do recreativo em relação até a tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa da cannabis, né? Que é alucinógena, né? Que ela não chega a ser alucinógena, mas ela tem um componente psicoativo. Tá. E aí, claro, a forma recreativa faz abuso dessa substância. Então, como a Maria Ângela falou, qualquer coisa, né, qualquer substância que a gente fizer abuso, ela não é saudável e não deveria ser assim. Mas o tetraidrocannabinol, ele também tem propriedades farmacológicas importantes, que são relevantes para determinadas patologias. Então, eu acho que não é o bonzinho e o mauzinho, né? A substância boa e a ruim, a psicoativa e a farmacológica. A cannabis é uma planta com diversos compostos químicos, entre eles o composto psicoativo, que é o tetraidrocannabinol, e o cannabidiol, que não é psicoativo. Claro que é muito mais fácil você utilizar uma substância não psicoativa dentro, né, da nossa prática clínica, mas não existe, acho que o composto bonzinho e o mau. E existe sim a composição ideal para cada paciente. Eu gostaria de complementar o seguinte, olha, na cannabis, nós temos por volta de 500 e poucos compostos. Desses, 100 e poucos são da família dos canabidióis. E os outros 400 e poucos, não. Quer dizer, dentro dessa família, nós temos substâncias que vão ter uma atuação maior ou menor em determinadas patologias. Então, não é uma planta feita de canabidiol ou THC, é uma planta complexa, como todo produto natural. E eu acho que existe também uma dificuldade em relação à formulação de medicamentos, como a Maria Ângela falou. Essa composição de 500 compostos químicos, né, entre eles quase mais de 120 canabinoides identificados, faz com que ela tenha um perfil difícil de você isolar um componente, na verdade. Porque hoje a gente sabe, por diversas pesquisas, que existe um efeito chamado entourage, que é o efeito comitiva, que a associação de todos eles é muito mais benéfica e o potencial terapêutico dela é muito maior quando a gente faz uso do composto botânico do que isolando apenas os compostos, por exemplo, o canabidiol, o tetraidrocannabinol. Então, isso é muito importante também em relação à fabricação de um medicamento que é complexo como a cannabis, mas que a associação de todos esses compostos juntos, esse efeito comitiva, é muito melhor para o paciente do que isolar um composto e transformar num medicamento, como é de prática normal. Agora, a desinformação ela leva ao preconceito. Como isso se dá dentro da própria universidade, professora? A resistência? A resistência pela planta, acho que foi uma resistência grande, né?
há uma resistência pelo fato de eu estar trabalhando numa faculdade de engenharia de alimentos e nós estarmos desenvolvendo um medicamento. Então, sem dúvida, existe esse preconceito interno, mas eu acredito que isso foi vencido, né? A Unicamp é uma universidade que estimula muito a interação com o setor produtivo, então isso não foi uma questão, né? Trabalhar com o setor privado foi bastante interessante. E eu gostaria de acrescentar que essa empresa com a qual nós trabalhamos tem investimento do Canadá e tem investimento da Holanda. Então, isso é uma informação importante, porque é medicinal, quer dizer, é para uso medicinal de cannabis e tem no exterior, reforçando o que eu havia dito anteriormente. Então, assim, lógico, preconceito existe, mas ele pode parar de existir, não se os esclarecimentos corretos forem feitos. Isso acontece também entre os médicos, Paulo? Como que é a vida hoje do paciente que precisa da cannabis medicinal? Isso acontece, infelizmente acontece, por falta de conhecimento, acho primariamente em relação aos benefícios da cannabis, a como utilizar a cannabis. Então, eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, chegam no consultório e falam: o meu oncologista não pode saber, ou o meu médico é contra, ou o meu neurologista disse que não funciona, e não querem saber sobre o assunto e às vezes impedem o paciente até de ter o benefício e o contato com a substância, né? Hoje os pacientes estão muito bem informados, eles já chegam no consultório com uma lista já de perguntas e já sabem do assunto. E a gente percebe que os médicos que estão atrasados em relação a isso. Então, é um ponto muito sensível a educação médica. Eu acho que o que vocês estão fazendo no programa é muito importante em relação aos pacientes, mas a classe médica também. A gente precisa, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre esse assunto, melhor a gente vai poder orientar o paciente. E hoje não tem mais volta. Esse assunto já está, né? Os pacientes já vão na internet, eles já sabem do benefício, eles já chegam querendo usar o medicamento. E justamente, a Anvisa tem essa pretensão de fazer essa consulta pública, é importante justamente a informação. Exato. Não é, professora? Qual é a importância da regulamentação por parte da Anvisa? Olha, o que mudaria a partir do ponto que nós estamos hoje? Tornaria mais simples tanto o cultivo interno quanto a eventual importação, se necessária. Então, você abreviar o tempo, veja, nós estamos trabalhando nesse problema há 3 anos, quase. Para desenvolvimento do medicamento, nós usamos 6 meses. Quer dizer, o maior tempo foi gasto nas questões burocráticas, de trazer a planta para cá, né? Agora, isso é injusto até, né? Um assunto tão importante, que pode trazer tantos benefícios, você demorar tantos meses para superar. E tempo para um paciente, não é, Paula? Exato, é algo que pode fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. Assim, às vezes a própria liberação de uma autorização demora, e o medicamento às vezes fica retido na Receita Federal. Então, todo esse atraso para o paciente receber o medicamento, às vezes tem pacientes que não aguentam. A gente tem histórias de pacientes que falecem antes de receber o medicamento, e atrasa, de modo geral, o tratamento desse paciente, né? Que está, às vezes, passando por uma quimioterapia, um paciente de esclerose múltipla. Então, são doenças sérias, crônicas, com efeitos colaterais importantes, e a cannabis, ela pode ajudar esses pacientes. Então, eu acho assim, é um tema urgentíssimo a regulamentação, está atrasado já, né? A gente já deveria estar muito mais rápido nesse assunto, e é uma pena, isso é... Eu gostaria que vocês comentassem com mais detalhes, então, justamente sobre os benefícios da cannabis no tratamento de doenças. Nós vamos ver aí quais sintomas a cannabis pode justamente aliviar. Então, aparece ali, né? Epilepsia, combate convulsões, esclerose múltipla, redução de dores, tremores e insônia. Na quimioterapia, diminuição das náuseas. Acho que tem uma próxima tela aí. Já vai entrar. Olha lá. No caso da AIDS, ganho de peso, glaucoma, redução de pressão interna do olho, anorexia, melhora do apetite. Quer dizer, são várias doenças aí que ela tem uma atuação. O que vale acrescentar, chamar atenção nesse sentido?
Eu tenho, enfim, eu costumo conversar com os familiares, assim, né? Quando o paciente chega no consultório e ele vai fazer uso da cannabis medicinal, a gente acaba que não trata só o paciente, a gente trata a família toda. São pacientes que, às vezes, chegam a procurar a cannabis quando já estão num estágio mais terminal, num momento mais difícil da doença, e que a gente percebe que os familiares adoecem junto. Né? A família toda fica doente junto com esse paciente. E na hora que você trata o paciente com cannabis medicinal e você consegue aliviar esses sintomas, a família inteira está sendo tratada. Então é um impacto muito maior, às vezes, do que a gente imagina. A gente tem muita essa que cura, não cura, ela alivia. Se cura a gente não sabe ainda, mas ela alivia muitos sintomas. E esse alívio, essa mudança da qualidade de vida do paciente tem um impacto profundo, não só para ele, mas em toda a família e em toda a sociedade em si. Sim. A professora faz parte de um grupo que estuda justamente o medicamento e pode vir a ser o primeiro remédio, então, para ser usado no tratamento da epilepsia, né? Em que fase se encontra esse medicamento? O processo já está completamente desenvolvido. Envolveu a aplicação de uma tecnologia que nós consideramos tecnologia verde, porque ela não usa nenhuma substância que possa causar algum mal ao paciente, né? Então, o nome da tecnologia é meio estranho, chama tecnologia supercrítica, mas ela é muito boa em termos de você conseguir confeccionar uma mistura que será usada no medicamento nas condições e concentrações que você deseja. E não deixa nenhum tipo de resíduo, nem vamos dizer, na fase sólida que sobra, né, no material sólido que resta da planta, que no caso específico está sendo feito com a flor do material. Então, isso é muito importante, nós estamos trabalhando com a flor da cannabis. Então, você tem uma riqueza maior, uma composição melhor para o fim que se destina, né? E tem alguns testes já encaminhando, mostrando que essa mistura ela pode ser usada na relação de 7,1 gramas, enquanto que a o canabidiol por si só, você precisaria de 22,7 vezes. Então, a diferença é muito grande. Então, a mistura é muito importante. E a mistura depende da origem da planta, que é controlada. Então, no caso, nós trabalhamos com uma planta certificada. Ela veio do exterior certificada. Nós vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Isso que você está falando. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os benefícios da cannabis medicinal. Com a gente a pesquisadora Maria Ângela Meirelles, da Unicamp, e Paula Dal Stella, diretora científica da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e também pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Olha, uma outra instituição de pesquisa que estuda a maconha medicinal é a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O projeto vai das formas de cultivo da planta, passando pelos métodos de extração de substâncias até o desenvolvimento de um fitoterápico para a chamada epilepsia refratária. O coordenador do grupo de trabalho falou ao Panorama. Olá, Panorama. Nós aqui da Fiocruz estamos iniciando um trabalho no sentido de buscar o desenvolvimento tecnológico e a obtenção de um fitomedicamento à base de cannabis sativa. Hoje nós temos evidência científica suficiente de que os produtos encontrados nos extratos da cannabis são efetivamente terapêuticos. Nosso objetivo é fazer com que a gente consiga ter esse medicamento a baixo custo produzido no nosso país, de forma que a gente atenda pelo Sistema Único de Saúde as famílias que hoje dependem de produtos importados e que em muitos casos não estão registrados como medicamento em seus países de origem, e sim como suplementos alimentares, o que nos deixa em dúvida com relação à qualidade desses produtos. Portanto, o nosso projeto tem essa relevância e imaginamos que vamos conseguir contribuir muito para a saúde pública brasileira.
Pois é, o Rainer aí da Fiocruz chamou a atenção justamente para isso, a necessidade, né, quando os pacientes necessitam do medicamento e fazem a importação. O que mudaria aí se a produção fosse feita aqui, professora? O quanto que esse processo, quanto baixaria o custo, né, desse processo, desde todo o processo até o consumidor final, de fato? Então, a nossa experiência de 34 anos trabalhando com essa tecnologia e outras matérias-primas demonstra que por volta de 70% do custo dos extratos vem da matéria-prima. Então, quer dizer, a redução no custo, se você cultiva no Brasil, se você certifica no Brasil e você produz o extrato no Brasil, você tem um potencial de redução de custo muito grande. Eu não sei te dizer hoje quanto, mas é muito grande, porque se 70% do custo do extrato está na matéria-prima, qualquer que seja o método, isso é muito importante, qualquer que seja a tecnologia extrativa utilizada para a obtenção do extrato vegetal. O Jeremias aqui participando da nossa conversa, Jeremias Gira Oliveira, ele fala assim que ele acha uma vergonha ter que entrar na justiça para poder comprar do Canadá medicamentos comprovadamente benéficos para portadores de diversos problemas neurológicos. Paula, e ainda tem uma outra questão aqui Não, vamos comentar primeiro essa questão aí do Jeremias, essa questão da necessidade da importação e o que poderia mudar nesse sentido. Seria bom. A primeira coisa que eu gostaria era poder fazer uma prescrição e meu paciente sair do consultório e ir na farmácia e comprar um medicamento. Esse atraso em relação ao tratamento é terrível para mim como médica e para o paciente, né? É verdade isso que ele falou. Nos países, infelizmente ainda em outros países, é visto como suplemento alimentar e o medicamento chega aqui e a gente não sabe se de fato o que está no rótulo é o que tem dentro. E a consistência também. Então, a gente está tratando com aquele medicamento há um certo tempo. Se todos os lotes vão ser aquela quantidade né, que está sendo referido no rótulo. Então, eu como médica, às vezes acabo me sentindo num quarto escuro por não saber de fato se naquele medicamento tem a quantidade suposta. E a regulamentação seria maravilhosa em relação a isso. A Ana Patrícia Costa, ela conta aqui que ela é professora de Biologia do Ensino Médio e ela tem uma preocupação que ela fala que tem muita moçada aí justificando fumar maconha para dizer que precisa tratar alguma coisa. Aí ela justamente pede para vocês esclarecerem aí essa questão, essa justificativa, como ela coloca aqui, que a moçada dá de fazer o uso, fumar a maconha como algo terapêutico. Eu acho assim que a gente precisa esclarecer algumas questões, né? Primeiro, a molecada, né? Se ela está falando de adolescentes. Adolescentes não deveriam, de certa forma, entrar em contato com a cannabis, principalmente o tetraidrocannabinol, pelo fato de ser existe um momento muito importante no cérebro dessa população. Então, os adolescentes são dois momentos importantes. Após os 50 anos, entre 50 e 60, e na puberdade. Então, de novo, a informação é crucial, né? O que acontece no cérebro desses adolescentes? O sistema endocannabinoide tem um papel importantíssimo nesse momento. E a cannabis pode sim interferir na plasticidade cerebral com consequências tardias. A gente não tem ainda estudos definitivos, mas existe sugestões em relação a isso, que existe o potencial de ter um efeito negativo a longo prazo. E eu estou dizendo, obviamente, no uso crônico e mais pesado, né? Obviamente, os adolescentes têm curiosidades, vão entrar em contato, vão experimentar, e que isso, claro, obviamente, não é tão sensível. O uso crônico, sim, pode ser muito ruim, principalmente nessa população, num cérebro que ainda está em formação. Sim. Tá? O que não acontece na fase tardia, que são os estudos que falam que numa fase mais tardia pode ser benéfico, pode estimular o nascimento de novos neurônios, etc. Então, de novo, informação. Eu acho que o ponto mais sensível é assim, a cannabis ela é um medicamento, ela deve ser usada como medicamento, ela não deve ser usada de uma forma indiscriminalizada, porque ela tem efeitos colaterais e sim podem ter efeitos a longo prazo. A forma fumada não é uma forma medicinal. A forma ideal, se a gente for usar a forma inalatória, é a vaporizada, que aí a gente não está agredindo o nosso sistema respiratório. Então, de novo, assim, a cannabis ela é um medicamento. Ela não foi feita para ser usada de forma irracional. Bom, enquanto os cientistas eles desenvolvem medicamentos para alívio dos sintomas da epilepsia refratária, na outra ponta estão os pacientes. A Margarete Brito tem uma filha com a doença. Foi a primeira brasileira a conseguir autorização judicial para cultivar a planta em casa. Ela é coordenadora da Associação de Apoio à Pesquisa a Pacientes da Cannabis Medicinal no Rio de Janeiro. Vamos ver o que ela disse.
A gente luta pela regulamentação da cannabis para que tenha um acesso mais fácil para todos os pacientes que precisam, seja para epilepsia, para dor crônica, Alzheimer, Parkinson. É urgente, é muita demanda, é uma quantidade muito grande de pacientes que precisa e a gente luta para isso. Quer dizer, são muitas as histórias, não é, professora? Eu sei que lá fora ela é até vendido medicamento no supermercado, né, como suplemento. Qual que seria o ideal aqui para nós? Então, como toda droga controlada, ela será efetivamente controlada, o que eu acho que isso vem de encontro com as colocações da Paula sobre a cannabis ser um medicamento, né? Então, eu acredito que virá de uma forma controlada. Poderá e deverá ser vendido e comercializado em farmácias, como se faz ao redor do mundo. Agora, a demora na regulamentação, Paula, ela abre espaço aí também para o tráfico? O que eu vejo acontecer essa demora da regulamentação em relação à abertura de um mercado clandestino. Então, hoje, o que eu recebo também? Pacientes que... enfim, foram oferecidos medicamentos que não são medicamentos, que muitas vezes nem cannabis tem dentro desses extratos. Essas pessoas agindo de má fé, então cobrando por isso, ensinando os pacientes como fazer, então determinadas posologias, faça tantas gotas, etc., que isso é um má exercício da medicina, é perigoso fazer isso. Então, eles estão vendendo o sonho que o paciente vai ficar curado se ele usar esse extrato, essa tintura, etc., caseiro. Né? E aí, pacientes desinformados acabam, às vezes, deixando de usar o tratamento convencional para usar a cannabis, o que eu também não aconselho, não é assim que se faz medicina. Né? A gente precisa entender de todo o contexto do paciente, em que horas que a gente vai colocar a cannabis, qual que é a melhor composição para aquele paciente, qual que é a melhor dosagem para ele, quais são as interações medicamentosas que existem entre essas duas substâncias. Então, nós estamos chegando ao final. Que recado vocês conseguem deixar? E já que a Anvisa justamente pretende abrir uma consulta pública sobre esse assunto, é preciso muita informação. O que dizer às pessoas? Diminua-se o tempo necessário entre a entrada de uma solicitação de aquisição de substâncias controladas para que os pacientes sejam melhor atendidos. E eu gostaria de deixar sempre a educação médica como um tema central. Eu acho muito importante que quanto mais médicos entenderem sobre o assunto, eles vão poder ajudar os pacientes de uma forma mais realística. É importantíssimo. Está muito importante isso que vocês estão fazendo. Parabéns. Muito bem. Eu vou deixar aqui o endereço, então, de algumas associações de pacientes que trazem mais informações sobre esse assunto. Então, a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, amame.org.br, está aparecendo aí na tela, e também a Associação de Apoio à Pesquisa a Pacientes da Cannabis Medicinal, que é o apep.org. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, essas informações tão importantes, e até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.